Olá, tô na área para falar do quê? De saúde. Tem esse cuidado? Fim de ano tá aí, quem sabe é uma promessa sua para um outro ano, hein? Cuidar certinho da saúde. Hoje o assunto é gravidez e bebê prematuros. Quem vai ajudar a gente nessa é a médica Juliane. Tudo bem? Seja bem-vinda aqui. Olá, obrigada pela oportunidade da gente estar conversando um pouquinho sobre esses temas tão importantes aí na saúde da mulher. É isso mesmo. Olha, falar da saúde da mulher é um tema bastante complexo, né? Gravidez também. Quando a gente pensa em gravidez, a gente tem que tomar alguns cuidados, por exemplo, na alimentação saudável, né, doutora? Exatamente. A gravidez ela tem que ser planejada, a mulher está nas suas melhores condições de saúde, isso envolve vários hábitos saudáveis e aí inclui alimentação. E durante a gestação, sem dúvida, né, o que se come, os horários corretos, então ter uma alimentação saudável faz parte de uma boa atenção aí de cuidados, né? Então, a mulher às vezes acha que, vou comer bastante porque eu estou grávida, eu vou engordar meu bebê. E não é isso. Tô com vontade. Isso, uma alimentação errada pode gerar um problema na gestação, né? Álcool e cigarro, nem pensar. Nem pensar, tá? O álcool em qualquer dosagem é completamente proibido, tá? Isso altera metabolismo, libera substâncias que são nocivas a esse bebê e dependendo do nível, a criança pode nascer até com risco de dependência depois do nascimento, tá? O cigarro também gera um monte de alterações, tá? Que podem dar baixo peso, prematuridade, e isso, né, o número de cigarros e o período da gestação em que é fumado, né, que é usado esse cigarro, tem a interferência direta. Então, se eu estou grávida e ainda não consegui me cuidar e parar com esse vício, existem várias ferramentas que podem me ajudar, né? Tem grupos, remédios, adesivos, chicletes, então tem várias alternativas para que eu, desde o comecinho do pré-natal, consiga me livrar dessa substância e ter uma gravidez saudável, aí, que é um belo de um investimento ter uma gravidez saudável e um filho que nasça com boas condições também, né? A senhora falou bastante nesse investimento logo no comecinho, então é bom a mulher se atentar também na saúde dela e da criança, né? Logo nas primeiras semanas ela já tem que adotar um novo estilo de vida. Exatamente. Na verdade, assim, até antes dela engravidar, eu estou pensando em engravidar. Então, se eu tenho uma doença crônica, eu tenho que cuidar. Se eu tenho um diabetes, eu tenho que cuidar. Se eu tenho uma obesidade, eu tenho que cuidar. Se eu tenho algum vício, eu tenho que realmente planejar. Mas como metade das gravidezes, infelizmente, ainda não são planejadas no Brasil, então, para quem engravida sem o planejamento, quanto mais cedo eu tiver esses bons hábitos, melhor vai ser minha gestação. Então, é um investimento mesmo. Agora, qual a importância do acompanhamento médico durante a gravidez, o pré-natal, doutora? O acompanhamento, ele é fundamental, tanto do ponto de vista de avaliação de risco, então, assim, principalmente até umas 12 semanas, que até o terceiro mês, ela tem que passar por uma avaliação médica para avaliar se ela é de baixo risco ou de alto risco e fazer o pré-natal no local adequado. É importante para ter essas orientações, é importante para fazer os exames, tá? O ultrassom também é importante. Então, assim, o acompanhamento ele é fundamental. E aí o número de consultas vai depender de se é uma paciente de baixo risco, né, que a gente chama de risco habitual, ou se é uma paciente que precisa de um cuidado num centro especializado, um cuidado mais de perto. Então, assim, a consulta médica é importante, principalmente aquela primeira consulta que vai definir tudo, né? Mas terceiro trimestre, que são os últimos 3 meses, é onde pode aparecer a hipertensão, aonde pode aparecer o diabetes gestacional. Então, também é importante repetir os exames e ter uma consulta de perto, vendo o ganho de peso, vendo o crescimento da barriga. Então, tudo isso é importante. E tem alguns centros que também tem a equipe de enfermagem fazendo um intervalo entre essas consultas que possa aí estar avaliando junto. Mas, de qualquer forma, a equipe de saúde tem que acompanhar
este pré-natal adequadamente. É hora de se cuidar mais do que nunca, viu, mamãe que está grávida aí? Agora, doutora, outro fato que chama bastante atenção são os bebês prematuros, né? A gente até passou por novembro aí que discute bastante esse assunto. Por que é tão importante falar sobre isso? Exatamente. Então, novembro a gente chama de o novembro roxo, tá? Que é o mês da prematuridade, e o dia 17 de novembro é o Dia Mundial no Combate e de Prevenção à Prematuridade. Então, qual é a importância disso? A gente vê que o fato do bebê nascer antes das 37 semanas é a maior causa de mortalidade e de morbidade no primeiro ano de vida, e a segunda causa maior de mortalidade e morbidade nos primeiros 5 anos de vida. Esses bebês prematuros, eles podem ter sequelas na sua infância e sequelas para a vida inteira, problemas pulmonares, problemas neurológicos, como paralisia cerebral. Então, assim, são sequelas, os que sobrevivem podem ter complicações de saúde o resto da vida. Então, a gente evitar um parto pré-termo, né? Cuidar dessa mulher para tentar evitar ao máximo, a gente consegue evitar totalmente? É isso que eu ia perguntar, tem como prevenir, doutor, um parto prematuro? Adotar algumas medidas? Tem como prevenir, tem como ter, se você tiver uma boa atenção à saúde, então assim, a gente tem 2 motivos que fazem o bebê nascer antes das 37 semanas. Uma que a gente chama de prematuridade espontânea, quando ela tem contrações ou quando rompe bolsa antes das 37 semanas. Tem uma prematuridade, que são 2/3 a 1/4 dos casos, que é menos frequente, que é a prematuridade induzida, um parto que tem que acontecer porque a mãe ou o bebê não estão bem. É o caso da pré-eclâmpsia, da eclâmpsia grave, do bebê que tem algum problema no seu crescimento, né? Então, a gente tem esses 2 motivos. Tanto a prematuridade espontânea, que é a maior parte delas, quanto a prematuridade terapêutica, se eu tiver um bom olhar e uma boa atenção à saúde, eu posso sim. Então, eu pego uma diabética, vou tratar esse diabetes antes dela engravidar, vou colocar ela grávida em melhores condições de saúde. Mas para isso tem que fazer o que a senhora falou do planejamento, né? Exatamente. Eu tenho uma hipertensa, eu tenho uma lúpica. Então, quem tem doenças tem que tratar adequadamente para pegar seu melhor momento e engravidar. Isso já reduz, tá? Se eu tiver uma boa atenção pré-natal também. Prematuridade espontânea. Se eu tive um filho prematuro em gestação anterior, tem várias medidas que eu posso fazer nesta gestação para tentar diminuir o risco de ter um novo prematuro. Porque a chance aumenta também, por exemplo, se eu já tive uma gravidez e o filho nasceu prematuro, o próximo pode vir a nascer também, doutora? É um dos maiores fatores de risco, tá? Um dos maiores fatores de risco é eu ter um prematuro anterior. Então, eu tive um prematuro anterior, eu tenho que ver se eu tenho algum hábito que eu posso mexer, se eu tenho um problema no colo do útero, que a gente chama de insuficiência cervical, se eu tenho tendência a ter infecção urinária e rastrear e tratar essa infecção urinária durante a gestação. Então, tem várias medidas, eu não consigo inibir 100%, mas várias medidas na atenção a uma futura gestação, quando eu tenho prematuro, para evitar... cercar de cuidados para evitar que isso aconteça, né, doutora? A gente até falou um pouquinho do álcool, do cigarro, as drogas também pode ser um fator de risco para que esse bebê também, cigarro, álcool e drogas, né, possa nascer prematuro e correndo o risco aí de morrer, né? Exatamente. Então, assim, o tabagismo é uma alteração que eu posso evitar, a presença de algumas infecções, de alguns hábitos, né? Existem problemas no colo do útero, que a gente chama de insuficiência cervical, que podem ser tratadas com um procedimento chamado circlagem. O uso de uma medicação chamada progesterona, para quem tem um prematuro, ajuda a evitar um novo prematuro. Por isso que eu falo que a primeira consulta, ela é muito importante, porque eu vou identificar... fundamental, né? Exatamente, quem tem, e quando a mulher tem que contar, olha, eu tive um prematuro porque eu cheguei com contração, dilatação super elevada. Então, assim, quando a gente vai tirando a história, a gente consegue identificar e ajudar essa mulher. O que não dá, né, para a gente não considerar esses riscos e não ir ao médico, não fazer as consultas, não tomar as medicações recomendadas, tudo isso. Então, a gente tem que realmente
cuidar dessa mulher com esses riscos para que a gente evite uma prematuridade. Sabe, doutora, nessa época que a gente está vivendo esse desafio aí dessa nova doença, do novo coronavírus, muitas mulheres, eu ouvi até alguns relatos, muitas mulheres grávidas estão deixando de procurar ajuda médica por medo de contaminação, deixam de fazer o pré-natal. Na verdade, deveria ser o inverso, né, delas redobrarem a atenção com a saúde. Exatamente. Então, assim, hoje teve, tanto da Sociedade Brasileira de Ginecologia, o Ministério, as recomendações, né, para manter as consultas de pré-natal, pelo menos o mínimo de consultas necessárias, e se eu não for fazer todas, no intervalo entre elas ter algum acompanhamento, mas que essas mulheres permaneçam no programa de pré-natal e se cuidando, tá? Então, o fato de ter a pandemia não tira essas mulheres da necessidade de fazer seu acompanhamento pré-natal, e isso é um destaque importantíssimo que você fez. Mesmo porque elas vão estar no ambiente protegido, né, doutora? Que elas não precisam ter esse medo aí de contaminação, né? Exatamente. As unidades de saúde se programaram para diminuir todo tipo de cirurgia eletiva, todo tipo de consulta eletiva. Então, o ginecologista ele vai estar lá no centro de saúde ou no seu consultório priorizando as grávidas. Quem é uma paciente de rotina, que vai anualmente na consulta, isso pode ser postergado. A consulta da gestante ela é muito importante. Então, o espaçamento entre uma consulta e outra, a sala de espera, o usar máscara, o passar o álcool gel na mão. Então, todas essas medidas, as unidades de saúde já se programaram para fazer isso e para receber a gestante para a sua consulta. Então, olha, preste bem atenção que a doutora está falando, viu? Pode completar. Isso, mesmo com a pandemia, tem que manter as suas consultas de pré-natal e se sentir alguma alteração, tá ardendo para fazer urina, tô tendo endurecimento da barriga, de procurar logo um pronto-socorro, uma unidade de saúde, para que a gente consiga bloquear esse processo e evitar que ele se desencadeie de uma forma irreversível, né? Doutora, a senhora falou que pode trazer sequelas, né, quando o nenê nasce antes do tempo, o bebezinho prematuro, mas é possível sim que ele tenha uma vida saudável, uma infância saudável e chegue na fase adulta saudável também. Exatamente, ó. Felizmente, a grande maioria, 2/3 desses bebês que nascem antes das 37, nascem depois das 34 semanas, 35, 36, né? Então, são bebês que têm menos risco de ter alguma sequela, né? E que vão bem numa UTI neonatal. Quanto mais prematuros, mais perto aí das suas 24, 25, 26 semanas, maior o risco, tanto de morrer quanto de ficar com alguma complicação, tá? Quando eu tenho uma indicação de nascimento ou um trabalho de parto prematuro nessa fase de um bebê muito pequeno, existem algumas medidas que a equipe médica vai fazer, tanto o obstetra quanto o neonatologista, para tentar evitar que esse bebê tenha essas sequelas, né? Então, existem medicações que protegem o cérebro da criança, tem remédio que fortalece o pulmão antes de nascer. Então, por isso que eu falo que é importante. Sentiu alguma coisa, tá com contração, não tá se sentindo bem, procure atenção médica, porque se for um risco de um parto prematuro, você vai tentar fazer algumas medidas para evitar, né, para dar para o neonatologista essa criança nas melhores condições e evitar que essas sequelas sejam mais graves, mais definitivas. Então, existe maneira de prevenir, mesmo quando já está com as contrações. É lutar pela saúde do seu filho. Doutora, e essa criança também, muitas vezes, esse bebê, né, tem dificuldade de amamentar e acaba tomando alimentação intravenosa, é isso? Na verdade, assim, depende da idade gestacional de nascimento, mas sim, né, quanto mais cedo esse bebê nasce, menos capacidade de sucção, né, e o reflexo de amamentar. Então, muitas vezes, esse bebê vai precisar de ajuda com alimentação através da veia, né, depois com sondinha, e isso é uma coisa progressiva, mas existe hoje, a equipe da neonatologia, gente, ela é fantástica, ela é super preparada para estar recebendo essas crianças, tá? E existe uma progressão aí. Então, essa mãe que tem um bebê pré-termo, é importante ela manter a ordenha da mama
para produzir o leite. Esse bebê, ao longo do tempo, ele pode tomar o leite da própria mãe, né, que é um leite de alta qualidade, né, super importante. Até é importante, né, doutora, a senhora falar da importância, depois que a senhora concluir, da amamentação, do leite materno, né? Exatamente. Então, mesmo o pré-termo, mesmo que ele no começo precise de uma alimentação artificial, venosa, né, ele vai ter uma transição e essa mãe pode ser preparada, que a gente chama para uma relactação. Então, ela pode amamentar a hora que esse bebê estiver pronto. Então, a amamentação é fundamental, mesmo nesses bebês que são pré-termo, e isso é um processo de, dependendo da idade gestacional, de aprendizado, né, desse bebê ficando em melhores condições. Mas a nossa equipe de neonatologia, realmente, ela vem se desenvolvendo muito e está bem preparada em casos aí. Então, quem tiver um bebê prematuro, não se desespere, né, que ainda tem tratamento, mas sempre a prevenção é melhor. Tem a esperança, né, da vida saudável, né, então tem que procurar sempre se orientar, né, doutora? Quando a gente fala em planejar uma gravidez, uma gestação, a gente tem que sempre procurar informação a princípio, para você saber levar aí até as últimas semanas a sua gestação, né? A informação é o melhor remédio. Ô, doutora, exatamente, informação, o autocuidado, a atenção. A gente falando dessa importância da amamentação, a senhora falou que o leite é bastante rico, né? É um alimento que ajuda no processo para o bebê caminhar os primeiros passos aí pelo um caminho mais saudável. Exatamente. O leite materno, ele tem todos os elementos que o bebê precisa e mais a questão imunológica. Então, a vacina que a mãe toma na gravidez passa pelo leite materno, as vitaminas, a quantidade das substâncias, todos os elementos, facilita a digestão, diminui o risco dessa criança ter infecções respiratórias, ter processos alérgicos. Então, ele é assim, tem muitos elementos, tá? E por melhor que seja uma fórmula, ela nunca substitui todos os elementos que um leite materno tem. É o ouro da natureza. Exatamente, é sempre preferível a gente investir, se dedicar a isso e conseguir uma amamentação de uma forma plena aí, mesmo que para isso precise de um processo aí com algumas etapas. Agora a senhora citou algo bastante importante, que a gente tem que até passar esse recado, que é manter a carteira de vacinação em dia, mesmo grávida. Exatamente, então as vacinas na gravidez, elas fazem parte do pré-natal, a gente tem que garantir que as vacinas sejam feitas. Então, se ela não recebeu vacina de hepatite B, ela tem que receber as doses na gravidez. A vacina de gripe tem que ser feita pelo menos uma vez ao ano. Se ela não tomou, tem que tomar na gravidez. E uma vacina chamada DTPA, né, que é a difteria, tétano e coqueluche, que a gente faz a partir de 20 semanas. Então, essas vacinas têm que ser garantidas. Se eu tô com uma gestante aí que tá assistindo a gente e não tomou, corre no cartãozinho de pré-natal da vacinação, vai checar, é ruim, dói, né? É uma agulhada, mas a sua vacina vai passar através da sua placenta para o seu bebê. Então, o bebê, antes de ganhar as vacinas dele, ele já recebe a proteção através da sua vacina. Então, a gestante tem que se atentar e não ficar com medo de um efeito colateral, uma reação, porque elas são raríssimas e os benefícios são gigantes. Ah, mas eu já tive o meu bebê e não deu tempo de eu tomar as vacinas. Toma no pós-parto e vai passar através do leite materno também. Então, a gravidez é o ideal, não deu certo. Durante o pós-parto é importante atualizar as vacinas também. Só não pode deixar de se cuidar. Exatamente. Doutora, infelizmente nosso tempinho está terminando, mas eu queria agradecer muito a sua participação aqui. A doutora já é, nossa, né, convidada especial, já é a segunda vez que ela participa aqui com a gente. E é claro, vai participar mais vezes, porque nosso programa sempre está de portas abertas para você, viu, doutora? A Joia, é uma honra estar dividindo aí com vocês essas informações. Estou totalmente disponível para a gente trocar mais um bate-papo aí e alertar para a saúde da gestante e da mulher.
É isso Muito mesmo. Obrigada. Eu que agradeço a você também que esteve aqui comigo e com a doutora Juliane até agora. Faça igual a doutora falou, orientou a gente. Cuide-se sempre da sua saúde. E até nosso próximo encontro. Tchau!